Bem, boa noite, irmãos. É um prazer estar de novo com os irmãos, entrando na casa dos irmãos, podendo trazer uma palavra, né, para a nossa edificação, para nosso despertamento, para que possamos ficar consolados com a consolação do Senhor, com a palavra do Senhor. Como vimos de manhã, né, a profecia é um grande dom, que isso possa estar sempre permeando as nossas vidas. Profecia, digo, a palavra de Deus, né? Não existe maior profecia do que a própria palavra escrita e revelada a cada um de nós. E ela vem realmente para isso, para nos estimular, para nos orientar nos momentos difíceis, né, da nossa vida, nos momentos em que devemos estar aos pés do Senhor, que é o lugar que cada um de nós devemos estar, porque como vimos, né, até mesmo em Salmos que fala sobre passar pelo vale da sombra da morte, né, momentos difíceis, nós vamos sim passar por eles, mas nunca sozinhos, sempre com a orientação do Senhor, né? E uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, que essa palavra dessa noite possa achar morada em nossos corações. Vamos orar. Deus maravilhoso e grandioso, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez podermos estar juntos, Pai, em comunhão uns com os outros, mesmo em nossas casas, mas no mesmo Espírito, Senhor, compartilhando a Tua palavra, que é vida para nós, que é o nosso sustento, que nos limpa, que nos orienta em todo o tempo. Louvado e bendito seja o Teu nome, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa trabalhar dentro de cada um de nós, e que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que, Senhor, essa palavra venha dos altos céus ao nosso coração e possa, sim, nos ajudar nesses momentos difíceis em o qual estamos passando, Senhor. Obrigado, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu queria compartilhar nessa noite a palavra do Senhor Jesus, que está lá no livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao 38, né? É uma passagem muito interessante, né? Diz assim a palavra, o título é o seguinte: Jesus ia por toda parte fazendo o bem, a seara e os trabalhadores. Diz assim a palavra de Deus: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, né? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então Jesus, ele estava passando pelas cidades, aqueles povoados, e ele estava o que? Fazendo curas, levando o evangelho do reino, anunciando salvação. E ele compadeceu-se daquela multidão. Ele estava sim fazendo, mas ele era um só. E muitos iam até ele. Tinha muito trabalho. E ele olhava a multidão e ficou triste, porque muitos vinham até ele, mas ele tinha muitas pessoas e ele somente estava ali para curar. E ele olha para os seus discípulos, para aqueles que ele estava ensinando, para aqueles que queriam percorrer o caminho dele, que ele estava instruindo para continuar o serviço do reino que ele deu início. E é interessante quando ele olha para essa multidão e vê a aflição dela e fala: olha só, eu tenho que dar um jeito, nós temos que fazer algo, a multidão está aflita. É como se ele estivesse conjecturando nós aqui, né, dessa forma. Ele olhava para a multidão e compadeceu-se, teve pena, né, teve compaixão daquelas pessoas que estavam ali aflitas, exaustas, né, cheias de problema, como ovelhas que não têm pastor. O que quer dizer isso?
desorientadas. As pessoas estavam desorientadas. E agora, o que fazer? E como temos dito, as pessoas desorientadas, o que fazer agora? E Jesus olha para os seus discípulos, olha para aqueles que ele estava ensinando, olha para aqueles que estavam dispostos, né, a fazer aquilo que ele estava fazendo, a aprender aquilo que ele estava ensinando. E agora ele fala, olha, os trabalhadores são poucos. Era Jesus o único que estava naquele momento trabalhando. E ele falava, olha, os trabalhadores são poucos. Eu, para os seus discípulos, os trabalhadores são poucos. Vocês também têm que rogar ao Senhor da Seara que envie trabalhadores a essa seara. Por quê? Porque são muitas as pessoas. A multidão é enorme das pessoas que estão perturbadas, que estão exaustas, que estão aflitas e que não sabem aonde ir, não sabem a quem seguir, não tem a quem seguir. E ele fala, olha, eram como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, né, fica compadecido deles e olha para os seus discípulos e fala, olha, rogai, porque vocês ainda são poucos. Precisamos de muito, né? Isso naquela época, né? E Jesus estava ali. E eu fiquei meditando nessa palavra, irmãos. Né? Essa semana uma irmã ligou para mim também, dizendo que algumas outras pessoas estavam aflitas, né? Com a situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Verdadeiramente, nós olhamos para os dias de hoje e podemos ver isso que Jesus viu naquele dia, naquelas cidades, naqueles povoados. Muitas coisas, muitas pessoas estão sendo curadas, muitas pessoas estão sendo satisfeitas das suas necessidades, supridas das suas necessidades, melhor dizendo, mas algumas ainda estão aflitas. Algumas estão exaustas, algumas ainda estão como ovelhas que não têm pastor e não sabem para onde seguir, que não sabem o caminho, perdidas. E aí nós, meditando nessa palavra, e já tem um certo tempo que estava grifado aqui na minha Bíblia, nesses tempos em que estamos vivendo, essas pessoas que estão assim, né, aflitas, nós vemos todos, né, quando vem noticiário e o pânico, né, toma essas pessoas, as pessoas ficam realmente afligidas com o que estão ouvindo, muitas sem alimento, muitas doentes, muitas sem leitos nos hospitais, algumas em casa, né, com síndrome de pânico, porque pensam, e se eu pegar, como é que vai ser? Sem atendimento, o que vai ser de mim amanhã, como vai ser amanhã, algumas desempregadas, outras em casa sem ter como trabalhar, e ficam, como será o amanhã? O que acontecerá no amanhã? No porvir, como será? E a gente vem trazer essa palavra, né? Vemos essas multidões sem pastores, e que precisam dos discípulos de Cristo, precisam de nós, irmãos. Precisam de nós, precisam ser acalentadas, precisam ser orientadas, precisam que nós demos um norte para elas, que nós falamos da palavra de Deus, que nós olhamos para ela e nos compadecemos delas e podemos supri-la com a verdadeira bebida e a verdadeira comida, que é Jesus Cristo. Nós, como o próprio Senhor Jesus, né, olha para os seus discípulos, né, e fala conosco, olha, a seara é grande. Nós, irmãos, devemos levar Jesus a essas pessoas, trazer calma, trazer tranquilidade, apontar o pastor que elas precisam seguir, que é Jesus Cristo, que pode sanar, pode curar, pode libertar e prover, como vimos aqui no outro vídeo que eu fiz do livro de Esther, é o grande provedor de toda a situação difícil. Então nós, irmãos, os discípulos de Cristo, nós, aqueles que aprendemos a palavra, que estamos em contato com a palavra de Cristo diariamente, hoje, nesses tempos, são tempos de exercitarmos não só para nós a palavra de Deus, mas também para aqueles que estão perdidos, exaustos, desanimados, entristecidos, sem rumos, perdidos. Nós precisamos anunciar a Jesus.
Nós somos esses discípulos. Nós somos esses que vamos cuidar de orientar essas pessoas. Os dias maus chegaram. Hoje são os dias maus. E nós precisamos tomar atitudes de discípulos de Cristo, orientá-los ao sumo e bom pastor, que pode suprir as suas necessidades. E como nós temos ensinado na casa de oração, sempre sobre os acontecimentos que viriam, sempre instruindo na palavra de Deus, que é uma palavra também profética, né? Que dias ruins virão e que nós precisaríamos nos preparar para isso. Os dias chegaram, são dias que nós precisamos produzir frutos para nosso próprio alimento, para que sejamos calmos, ficamos calmos, mansidão, tranquilidade, os frutos do Espírito. Nós precisamos ter esse fruto do Espírito, né? Com cada um dos gomos sendo bem apreciado, bem degustados, bem atento a cada um deles. Esse é o primeiro fruto que nós vamos produzir, era para o nosso próprio sustento. Certo tempo eu falei sobre isso, e para outros, para sustento de outros, nós devemos produzir esse fruto. Devemos trazer mansidão, tranquilidade, os dons do Espírito para essas pessoas. Mas como isso? Indicando elas ao Senhor Jesus. As palavras de Deus, ela vem sendo ensinada ao longo de nossas vidas, né? Nós já, alguns cristãos já de décadas, né? De anos, que estamos ouvindo a palavra, temos sido discípulos de Cristo, aprendendo e como hoje devemos nos portar. Devemos nos portar realmente como discípulos de Cristo, indicando essa multidão que Jesus aqui fala, que estavam como exaustas, aflitas, né? Como ovelhas que não têm pastor, indicá-las a chegar até o pastor, ao sumo e bom pastor Jesus Cristo. E como eu disse, a palavra de Deus, ela vem nos alertando. Olha só, nós pegamos só algumas partezinhas. Amós 8:11 fala: eis que vem dias, diz o Senhor. Olha só, sempre a palavra de Deus vai nos orientar para esses dias. Aqui Jesus falando aos seus discípulos: olha, chama, porque a multidão é grande. Pede a Deus que mande, porque a multidão é grande. Vocês têm que estar bem aparelhados, vocês têm que estar bem supridos, né? Bem preparados. Aí a outro, Jeremias 31:31, diz assim: eis, diz, vem dias, o Senhor diz. Olha só. Nós precisamos entender que esses dias vão vir. Estamos passando por dias difíceis, estamos, mas pode ser que piore lá na frente. Vem dias, diz o Senhor. Olha só. Então a palavra de Deus orienta o seu povo, que fique firme, que não se deixe enganar, né? Não digo que hoje nós já começamos, mas a palavra de Deus diz que vai piorar, a tendência é piorar, não é melhorar. Então hoje, com esses dias que estamos vivendo, nós devemos estar precavidos. E principalmente precavidos para orientar a outras pessoas a chegarem até Cristo. Olha só, o Senhor Jesus ensinando aqui no capítulo 11, o conhecido vinde a mim. E ele vai falar, nós devemos ensinar isso, irmãos. Essa é a função dos discípulos que aprenderam de Cristo, que décadas estão estudando, que décadas estão ouvindo. Hoje são dias difíceis, que fomos orientados para passarmos por esses dias pela palavra de Deus. Ela é o nosso sustento. Ela é que vai nos livrar. Ela é que vai nos orientar de toda síndrome que possa vir querer nos afligir. O fruto que vamos produzir é para nosso próprio alimento. E quem vai gerar esse fruto em nós é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós devemos ler, devemos ouvir, para que essa fé possa ser cada dia mais alicerçada e produzirmos os frutos que vamos precisar. O fruto do Espírito que vamos precisar e os frutos que vamos produzir para as pessoas, para que elas possam encontrar o sumo e bom pastor, Jesus Cristo, e não ficarem como ovelhas. Nós fomos postos para isso como discípulos. Nós fomos instruídos para isso como os discípulos foram. Quando o ide e fazei discípulo.
Achava que era mole? Não, foi difícil. Mas eles foram orientados que ia ser difícil, que ia entrar em aldeia, que não ia aceitar, as pessoas não iam aceitar eles, que ia serem expulsos, que iam ser mortos. Esses dias são difíceis, irmãos. Esses dias são dias que nós precisamos nos dedicar. Né? É dia que precisamos estar orando, precisamos estar falando do amor de Deus. As pessoas precisam ouvir. E assim a palavra de Deus diz lá em Mateus 11, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, Jesus nos ensina e dá-nos a oportunidade de ensinar a outros. Nós precisamos falar que o jugo de Jesus é mais leve, é mais manso. Jesus é mais manso do que todo esse alvoroço. Eles estavam exaustos, eles estavam aflitos. Olha só, e Jesus dá aqui, logo no próximo capítulo, a definição, né? E chama para ele a responsabilidade que essas pessoas pudessem vir a ele, que ele era a solução. Então que nós possamos estar imaginando isso, levando esse evangelho maravilhoso, estar alicerçado, né? Buscando a Deus, buscando um compromisso com Deus, porque é você que é a ferramenta que Deus vai usar na terra para abençoar essas pessoas, para levar o evangelho para que essas pessoas achem a salvação em Cristo Jesus, achem a tranquilidade em Cristo Jesus, achem sossego em Cristo Jesus. Então é dias, né, de nós exercitarmos aquilo que temos aprendido. É dia de anunciarmos aquilo que guardamos para nós, para nosso sustento, para que as pessoas possam realmente encontrar em Jesus o alívio necessário das suas aflições, das suas angústias, né? Dos seus temores. É Jesus que vai aliviar. É Jesus que tem o controle de tudo. Então esses dias, os dias maus chegaram. E agora é função dos cristãos levarem a Jesus, levarem o alívio que elas precisam, que está em Jesus. Então, Jesus fala, vinde a mim, nós precisamos levar elas, né, até Jesus, como os discípulos que somos. Então, irmãos, que nós, né, nessa noite possamos estar refletindo na grande responsabilidade que temos, de termos o que darmos para essa multidão que está por aí, né, que está por aí exausta, aflita, sem pastor. Darmos o sumo e bom pastor para elas, darmos a orientação que elas precisam, da palavra de Deus, verdadeira, palavra genuína de Cristo, que diz que Ele é o Salvador, Ele é aquele que alivia-nos das nossas aflições, Ele é aquele que alivia a tensão, né, das taquicardia, né, das dificuldades, da síndrome do pânico, da depressão. É Jesus quem alivia, é Jesus quem vai dar esse alívio, e nós temos essa responsabilidade nos dias de hoje, de levar a Jesus. E se nós nos encontrarmos também aflitos, de ir a Jesus, né? De entregar o caminho, de falar, Senhor, eu estou na tua presença, eu aprendi, faça-me exercitar a tua palavra. Irmãos, é tempo de exercitar a palavra, tanto de absolvê-la para nós, quanto para dar para outros como suporte, para que possam chegar até Jesus. Nós temos que ter essa serenidade, nós temos que ter essa confiança, né? Eu sei que às vezes nós passamos por esses vales, né, de dificuldade, de tensão e tudo, mas logo nós nos clareia de novo, né? O choro pode até durar uma noite, mas logo vem o amanhecer e é novo o dia, né? E novas expectativas tem, que nós possamos estar crendo no Senhor Jesus, né? Estar podendo trabalhar em meio a esses dias difíceis, porque o Senhor está conosco. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Nós precisamos falar isso para as pessoas, nós precisamos falar para elas que, se elas quiserem, Jesus vai estar com elas todos os dias da vida delas, e vai livrá-las, e vai aliviá-las, né?
e vai aliviá-las, e vai aprender, elas vão aprender de Jesus, né? Elas vão ter esse coração maravilhoso de Jesus, elas vão desfrutar, né, dessas curas, desses milagres do Evangelho de Jesus Cristo, que é vida para aqueles que creem. Para os que não creem, loucura, mas para nós que cremos, poder de Deus, né? Que Deus possa estar abençoando-nos e nos dando uma semana maravilhosa, e que possamos meditar nessas palavras. Nós somos as pessoas a quem Deus chamou para que possamos levar esse evangelho, para que nós possamos levar alívio às pessoas nesses tempos difíceis, compartilhando da palavra de Deus, compartilhando das bênçãos da palavra de Deus. Que nós possamos estar buscando em Deus o alívio que precisamos e também a orientação que precisamos para falar desse evangelho, levar esse alívio a outras pessoas. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados, né? Que a paz de Cristo seja com cada um de nós e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus invada cada um dos nossos corações. Muita saudade dos irmãos, muita saudade de todos, né? E que essa mensagem possa ser despertadora, possa ser edificadora, possa ser orientadora, para que possamos levar outras pessoas, né, a esse Jesus maravilhoso que tem prazer em abençoar, tem prazer em libertar, tem prazer em trazer sentimento de confiança. Glória a Deus. Fique com Deus. Uma boa noite a todos.